Fala, Pedrão. Me escuta aí, Fala, velho? Breno. Maravilha, né? Tranquilo? Bom. Caramba, tralhado de Scott agora, hein? Ah, quem diria, hein? Que roupa Vim pra massa, boa velho. agora. Bonitona as camisas, Curti as demais. fotos lá no Instagram, todas ficaram bonitonas, viu? Curtiu? Demais, velho. Você tá louco. Eu sou fã da Scott desde criancinha, né, velho? Ah, acho que todo mundo que é ciclista quer andar de Scott pelo menos uma vez na vida, né? Cara, isso é A verdade. Eu não vou falar marca. o nome não, mas tem uns atletas aí que eu já tive contato mais próximo que os caras falam mal de todas as marcas de bike, mas da Scott não fala não. É uma marca muito respeitada, né, no ciclismo. E me E é conta, uma marca que velho, o que que já, é? eles Pode falar. já fizeram muito pelo mountain bike do Brasil mesmo, né? Não sei se você chegou a pegar a época da Scott Fittipaldi, você chegou a pegar essa época? Sim, mais ou menos. Mais antigamente a Scott tinha mais investimentos, né, no Brasil. E durante algum tempo ficou meio parado, um pouco sem atleta, né, Pedro? Justamente porque realmente a marca não teve essa abertura com nenhum atleta para poder fazer um trabalho mais forte, né? Eles ficaram com o Cocuzzi, mas Cocuzzi ele ficou muito envolvido no lar e deu pouco ênfase na marca mesmo, sabe? Aí até em 2020 eles não patrocinaram ninguém, porque justamente não teve essa abertura. E quando eu Entendi. apresentei o projeto para eles com o Henrique, com a Velar, eles gostaram demais. Pois Eles é, e falam como que foi? Como que foi essa apresentação, assim? Me explica como que foi a parte do business aí, porque uma empresa que ficou um tempo assim, sem investir em atleta nenhum, você foi lá, botou um projeto que você convenceu os caras a voltar a ter time de atleta profissional e entrou só você. Como que foi como que você fez esse empreendimento gigantesco aí? cara, na realidade nem eu esperava, porque essa parceria com a Scott surgiu de maneira inesperada mesmo. Eu estava, isso é até uma informação de bastidor e secreta, mas eu estava em negociação com outra empresa e nessas negociações apareceu o Felipe Avelar no meu caminho. Ele, por acaso, ele apareceu, Deus colocou ele aqui no meio do caminho quando estava negociando com essa outra marca e acabou que não deu certo. E ele quis me patrocinar também, eu já fechei com ele. Ele entrou com a Velar Esportes comigo. E nessa negociação com ele, a gente pensou, pô, qual marca de bicicleta que a gente vai colocar aí, então? Que a gente vai tentar entrar, que vai pensar da mesma forma que a gente, que não está em outros projetos ainda. E ele já trabalhava forte com a Scott, né? Aí eu falei com ele, pô, vamos tentar na Scott? 2020 eles não trabalharam com ninguém, e agora vamos ver o que eles pensam para 2021. E foi engraçado porque a gente apresentou o projeto para eles na terça, na quarta-feira, eles já falaram que queria, sabe, que ia É fechar. mesmo. Então, foi muito rápido, assim, eu até fiquei impressionado na época, assim, surpreendido, porque eu não esperava também que fosse tão rápido, que fosse tão legal, assim. E foi tão legal que tudo que eu apresentei, eles toparam e falaram até mais, sabe? Pô, não, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente espera que seja por mais anos, a gente não fique só um ano, que se prolongue por mais tempo. Então, foi legal demais essa abertura que eu tive com eles, logo de cara, assim, já. E me conta o que que é isso, o que que foi que você apresentou, o que que foi mais que eles propuseram, quais são os objetivos aí, Cara, quando o Avelar apareceu na minha, na minha carreira, ali nessa parte de negociação, né, ele entrou como um cara assim para expandir meus horizontes mesmo, sabe? Nessa parte de negociação, do meu business mesmo, sabe? Ele expandiu muito os meus horizontes nessa área. E eu já conheci o pessoal da Scott, eu já tinha uma certa abertura, mas ele foi o cara que entrou para me fazer bater o martelo, sabe? E tipo, ele olhou o que eu tinha, ele falou: "Não, aqui a gente pode melhorar, aqui eu acho que não aconteça". Então ele é um cara que justamente entrou para me fazer crescer nesse lado business também.
Que é muito importante os Então, atletas hoje, né? é muito importante. A gente pode até conversar um pouco mais disso, porque isso foi uma das coisas que eu bati na tecla. Eu queria ser um atleta mais com uma autonomia maior, sabe? Que eu pudesse fazer o meu calendário, que eu também pudesse participar das negociações. Isso pensando não só no meu presente agora, mas no meu futuro também, sabe? No meu pós-carreira. Isso é uma coisa que eu já desenvolvo desde já. A sensação que eu E tenho, desculpa te interromper, a sensação que eu tenho é que esse aprendizado aí, isso que você está aplicando agora, é um aprendizado muito grande que você teve na sua equipe anterior, né, com o Henrique Avancini. E que com todo mundo lá certeza. daquele time tem um propósito bem grande nesse sentido, né, de futuro, de, de, de business da vida, da carreira profissional, né? Como eu falei do Avelar também, o Henrique também, ele entra para expandir os nossos horizontes. Não parar de pensar só no agora, só daqui, parar de pensar no próximo mês ou no próximo ano, mas sim pensar na carreira como um todo e não só na carreira no pós também. Então, com o que eu vou aprendendo já agora na minha carreira de atleta, eu posso, quando eu aposentar, criar um time de mountain bike, virar um organizador de eventos, virar um lojista. Eu já vou ter toda essa bagagem para pensar em alguma coisa no meu pós-carreira, né? E isso a gente já Entendi. constrói desde já. Você mora aí na cidade do Avelar, né? Sim, eu Conselheiro moro na rua Lafayette. de cima da loja dele. Então Ah, que tá todo massa. mundo muito próximo aqui. Para quem não sabe, o Felipe Avelar, que é o organizador das competições principalmente a Maratona Internacional Estrada Real, né? Mas vários eventos esportivos também. Ele é lojista em Conselheiro Lafayette. A loja é gigante, né? Eu já tive na loja uma vez. Vende muita Scott, tem Sense também, tem várias marcas e tem de tudo, todo tipo de capacete, roupa, tudo que você procurar lá tem. Tem um segundo andar recheado, né? É uma loja de referência aqui na região. Talvez no mesmo patamar a gente só vai encontrar na capital, né, em Belo Horizonte. É, Loja mais do grande mesmo igual patamar. ela, uma loja grande assim, eu não sei se tem em Belo Horizonte não, mas bem legal. Volta nesse assunto e me conta ali. Você ficou durante um ano, foi um ano que você ficou na equipe Caloi? 3 anos, cara, que eu fiquei lá. Ah, você Desde ficou 2018 que eu 3. tava lá. É. Ah, entendi. Tá, eu achei que você tivesse entrado naquele ano que eu fui no lançamento lá em Petrópolis. Então lá você já estava há dois Não, já anos. tava lá. Já tava Três 2 anos. anos assessorado pelo campeão mundial, pelo melhor atleta do Brasil, atualmente o melhor atleta do mundo. E agora você está na equipe, você está na marca que já foi 8 vezes campeã mundial. Você deu uma virada de chave aí, hein, Pedrão? Pois é, cara, como eu falei muito na nossa coletiva de lançamento que eu levava esses 3 anos na equipe como se fosse a minha faculdade, a faculdade da minha carreira, e agora eu saí para caminhar com minhas próprias pernas, sabe? Para construir a minha história sozinho, sem com tudo que eu aprendi lá. Então é justamente isso que eu busquei fazer. E nessas negociações, tanto com a Velar quanto a Scott, eu falava muito que eu não queria que fosse só mais uma equipe, só mais um atleta patrocinado, só mais uma pessoa que recebe bicicleta, sabe? Eu queria que fosse mais do que isso, que tivesse algum significado e que somasse de alguma forma para o mountain bike nacional, não só para mim, e que a gente pudesse fazer uma estrutura que a gente possa agregar outros atletas no futuro, fazer com que cresça, sabe? Então, esse Entendi. foi até um dos motivos. A gente chegou a conversar em colocar outro atleta, mas eu falei que primeiro era mais importante a gente acertar o funcionamento, né, para depois conseguir colocar mais pessoas sem perder a qualidade de trabalho. Então, esse é um dos motivos que a gente começou só comigo, que a Scott está só com o atleta, mas se Deus quiser, nos próximos anos aí a gente vai expandir isso ainda mais. E a equipe crescendo como um todo, né? Todo o Uhum. gerenciamento das competições, né? A sua participação em provas. Gerenciar mais de um atleta também é um negócio complicado, né? É. Você passa a precisar de um CT, passa a E precisar de algumas coisas que E ainda eu, não existem na Scott Brasil, né? isso. E eu quis muito manter a estrutura que eu tinha lá, né? Lá eu tinha uma equipe de staff completa, de nutricionista, fisioterapeuta e tudo. E eu consegui trazer isso para cá também. Esse ano eu vou trabalhar com fisioterapeuta, com mecânico, com psicólogo, com nutricionista. É. E tá todo mundo muito próximo, que o meu fisioterapeuta
trabalha na rua do lado, o meu treinador mora na cidade vizinha, 50 quilômetros de mim. O Felipe está aqui na rua de baixo também, então a gente está com um trabalho muito próximo, sabe? Eu acho que isso vai ser um dos diferenciais também, Na porque parceria você já foi proximidade elencando toda afeta. essa galera. Você já foi falando, ó, preciso disso, tem que ter aquilo, preciso desse cara, e já foi entrando todo mundo. Eu já tinha uma certa abertura com todos, né? Todas as pessoas que trabalham comigo. Esse fisioterapeuta, quando eu trabalhava na Caloi, como fisioterapeuta da equipe Caloi, só atendia em Petrópolis e nas competições. Quando eu estava aqui em casa, ele já trabalhava comigo. Então, até que foi tranquilo, assim, conseguir trazer todos, porque eu já tinha uma certa abertura, sabe? Então, na hora de conseguir agregar eles na equipe, diria que não foi tão difícil, eu já tinha essa abertura. Entendi. E o cara da Scott também, o Jean, ele queria fazer algo legal também. Ele trabalhou na Scott, com a Scott Fittipaldi muitos anos, e em 2013 eles já tinham essa estrutura que parecia longe para a gente, mas eles já trabalhavam com mecânico, com fisioterapeuta, com tudo isso lá em 2013. Então, eles têm esse papel já, já tinham trago isso, já tinham feito isso no Brasil há muitos anos atrás. Então, ele queria trazer esse patamar de volta para a empresa. Então, Eles levaram a foi. Jaque, né, que é atleta olímpico. Essa equipe, Uhum. Scott Brasil, teve nas Olimpíadas, né? Quando a Jaque foi para as Olimpíadas, o projeto que para mim é referência já tinha finalizado, né, que era o Scott Fittipaldi. E aí a Jaque ela estava mais não sozinha, mas trabalhando mais como patrocinada mesmo e não como uma equipe de staff, sabe? Entendi. Então, eu, eu acho que é importante não ter mais essa assessoria completa, assim. Entendi. Importante, importante ponto. E aí você estava falando sobre essa questão de crescer, influenciar no universo do mountain bike, fazer o esporte crescer como um todo. E eu vi que você está bem engajado na questão política. E você foi um dos poucos atletas que se engajou nessa questão sobre o aumento dos impostos que vieram para as bikes importadas somente, né? E isso é uma dor muito Uhum. grande da Scott. O que você tem para me contar sobre esse atual cenário, as particularidades, as principais dúvidas que algumas pessoas estão tendo sobre esse tema? Cara, eu acho engraçado porque eu vi alguns atletas se posicionando e parece que ninguém realmente foi pesquisar a fundo o que isso significava, né? Quantos países no mundo brigam pelo aumento de impostos? Isso não parece algo surreal? E eu olhei aqui e falei, pô, não é possível que tem gente defendendo o aumento de impostos. Isso se dá pela proteção industrial da Zona Franca de Manaus. A Scott não está lá, mas existem muitas empresas lá que acabaram criando um lobby ali para defender isso, né? Porque com os impostos altos, fica meio que eles ficam se defendendo contra a indústria internacional, né? Que tem uma qualidade de material maior. Esse assunto é até bem polêmico, mas uma coisa que me deixou assim um pouco intrigado foi que eu vi muita gente defendendo esse imposto alto sem nem pesquisar o que era, sem nem procurar saber o que era. E essa alíquota de 35%, foi uma medida provisória do governo. Ela poderia durar no máximo 5 anos e ela durou 10. E por que isso? Nesses 5 anos é o prazo que o governo deu para as empresas se prepararem para crescer a indústria, para se preparar, para conseguir competir com o mercado internacional, né? Só que isso se manteve por 10 anos e agora que eles tentaram abaixar, todo mundo entrou em conflito ali para que se mantivesse. E eu realmente não concordo com isso, porque o consumidor final precisa de ter várias marcas para poder escolher, precisa da concorrência para que o preço diminua, para que tenha mais opções e não ficar refém de interesse de algumas pessoas só. A livre concorrência é o que faz acontecer, né? Que faz o preço cair e a qualidade do material aumentar. Perfeito, perfeito. Legal ver você como atleta
dentro do mundo corporativo, né? Do que acontece aí por trás até na política, que é um negócio que vai na raiz da política da coisa, né? Bacana pra caramba, velho. Uhum. É, o que eu ia te perguntar? Esse agora é um ano sem competições, como foi mais ou menos o ano passado também, né? Como que você vê, e aí dentro de todos esses temas que a gente conversou, como que você vê que sua carreira vai ser alavancada nesse ano, nesse novo projeto e também os patrocinadores? Qual que é a receita para alavancar essa galera num ano tão nebuloso? Cara, eu tô muito confiante que do meio do ano para frente as coisas já voltem a acontecer, sabe? Tô confiante que em agosto por aí já vai ter evento para todas as categorias, para todos, para quem quiser ir. Talvez a gente vai começar ainda com sem público, mas eu tô confiante que até o final do ano o calendário já volte e que tudo indica é realmente isso. Tá, a gente está vendo algumas provas adiadas agora, e isso vai impactar no final do ano. O calendário, todo final de semana a gente vai ter prova. Todo final de semana vai ter uma corrida para ir, prova CI. Vai ser uma atrás da outra aí. Uma em Eu cima espero que da seja assim. outra, né? Estou confiante, porque como está cancelando, a gente não vai ter um espaço tão grande, né, para encaixar tanta prova. Então, todo final de semana vai ter alguma coisa aí. Todo final de semana vão E ter eu tô várias, curioso. né? Os organizadores já estão ficando loucos com isso, porque sempre vão ter duas, três competições importantes no mesmo final de semana, né? Porque, por exemplo, não tem como o Rogério encaixar uma Copa Internacional no mesmo final de semana de uma Copa do Mundo, né? Tem que intercalar com os eventos internacionais. Então, realmente vai ser difícil encaixar tanto evento num espaço de tempo curto aí no final do ano. Mas eu estou muito curioso para ver como é que vai ser o cenário pós, porque a gente já tinha alguns atletas aí que estavam mais para o final da carreira, tem a garotada nova chegando. Então, acredito que vai ter uma mudança grande aí no top 10 de atletas na elite. Alguns vão dar espaço aí para outros atletas jovens. E, além disso, também tem o retorno de outros atletas que estavam suspensos, né? Então, vai ser legal demais acompanhar esse retorno às competições aí, porque vai ter muita coisa nova. E tem que voltar, né? A Uhum. pista é literalmente, a reabertura das competições é literalmente o escritório dos atletas, né? É onde os Uhum. atletas vão lá trabalhar, vão mostrar o que fizeram ao longo do ano inteiro. Se não reabrir as competições, literalmente os atletas sem emprego, né? O esporte, além da saúde estar lá embaixo, o esporte também vai lá embaixo, né? Eu ia te perguntar, E pode falar, desculpa. agora que não está tendo competição, vem a importância do trabalho do atleta fora a corrida, né? Com redes sociais, outros trabalhos. E quando cortou a competição, são poucos atletas que conseguem ter esse trabalho mais a fundo, né? Com o público, com rede social. Quem não se desenvolveu nessa área ficou para trás aí, com certeza. É, é uma pena. E é um negócio que já estava em ascensão muito grande, e aí, com o cancelamento das provas, explodiu, empinou de vez, né? É, Eu teve ia mais te perguntar significado uma ainda. coisa que eu... Ah, desculpa, quer falar? Não, pode concluir. A gente estava falando sobre o imposto lá, e aí eu lembrei por um segundo, mas acabei esquecendo. O Jean da Scott, né, que é a pessoa por trás que aprova os projetos de marketing lá, o Jean tem uma relação muito próxima da Aliança Bike, né? Que são os caras que fazem um estudo do mercado como um todo de bicicleta. Você está por dentro disso? Você está acompanhando essas notícias lá da Aliança Bike? Pois é, tudo que aconteceu foi uma luta aí, entre aspas, da Aliança Bike com a Bracico, né, que é a empresa que pega mais as empresas lá da Zona Franca de Manaus. E a Aliança, ela provou, cara, que o livre mercado, talvez a grande justificativa da Zona Franca de Manaus é que se perderiam empregos lá. Só que se a gente abrir o mercado, outras empresas vão querer vir para o Brasil, empresas internacionais, tipo Canon, empresas do mesmo porte da Scott, vão vir, vão gerar emprego em outras áreas. E o mercado é assim, cara. Às vezes a gente perde emprego
em uma área, mas vai abrir em outra, vai sempre compensar. E a Aliança Bike lutou, ela estava 10 anos lutando por isso, conseguiu abaixar, mas durou pouco. Vamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos. Isso é uma briga da Aliança Bike, então, esse estudo todo que foi feito dos números, da concorrência e tal, foi a Aliança Bike mesmo que fez, né? E a Aliança Bike que está tentando abaixar esse imposto aí desde o fim da alíquota de 5 anos. E a Scott está ciente que pode, por exemplo, com essa redução, que pode se firmar no Brasil, por exemplo, uma Canyon, por exemplo. Nossa, tem várias marcas de gravel internacionais que a gente não vê por aqui, não existem aqui. É, e isso é uma ciência que a Scott tem, né? Cara, como eu falei, a gente precisa da livre concorrência para o preço cair e para a gente ter mais material aqui no Brasil. Se a gente abre isso, mais empresas vão vir, a gente vai ter mais gente patrocinando evento, patrocinando atleta, tudo cresce, sabe? Vira uma bola de neve. A Scott não quer ser a única empresa no Brasil, pelo contrário, ela quer essa concorrência para que todo mundo cresça junto. Importante, que legal. É, e me conta da sua bike, seu equipamento, o que que você já tem na mão, qual bicicleta que você vai andar? Pois esse ano eu tô com a Scott Spark 900 Pro. Quando a gente estava negociando, o Jean me deu essa abertura, né, para escolher se eu queria uma hardtail ou uma full. E eu falei com ele que, na realidade, ele falou: você quer uma full e uma hardtail ou você quer duas full, duas hardtail? Porque eu combinei de pegar uma para treino e uma para corrida, né, de mountain bike. E eu falei que eu queria duas fulls. Por quê? Porque eu nunca tive essa oportunidade de correr de full. E para a gente que é profissional é super importante que a gente diminua as dúvidas no pré-competição, né? Se você tem disponível uma full e uma hardtail, já gera aquela dúvida na cabeça se você vai correr de full, se você vai correr de hardtail, fica aquele questionamento no pré-prova que acaba desgastando muito mentalmente. Para a gente é importante dar essa limpada no pré-prova. Então, se eu só tenho full, eu vou andar de full, independente do percurso. O que eu vou alterar é a libragem das suspensões do pneu, que já é uma coisa normal para a Curioso, gente. Então, curioso. Eu não imaginava que o posicionamento que você faria seria para eliminar a dúvida. Mas eu já vi muito atleta falar que quando você treina, quando você fica mesclando hardtail para full, você acaba não definindo um estilo de pilotagem. E o estilo de pilotagem é uma coisa que se aprimora a cada dia que você sai para treinar. Então, se você tem as duas bicicletas, é como se você tivesse que treinar duas vezes, dois estilos diferentes. você atrasa mais a adaptação, né? E hoje em dia, no nível que a gente tem de full, cara, a gente atingiu um patamar que o cara que está de full ele não vai perder e nem ganhar, ele não vai perder para quem está de hardtail numa subida, por exemplo, porque as fulls hoje em dia, um dos grandes diferenciais dela é a tração, né, para subir cascalho, essas coisas. A galera acha que é só conforto, só mais nessa linha, mas também a tração para subir, o impacto no corpo é muito menor, então eu acredito que, sendo sincero, acredito que em menos de 10 anos muitas empresas não vão nem fabricar hardtail mais. É Os futuros mesmo. são realmente full e por isso que eu já quis fazer essa escolha logo para me adaptar e para ter essa margem de pilotagem maior. É Mas legal porque antes eu usava, além de usar uma hardtail, eu usava 100 milímetros de curso, né? Agora eu tô com uma full e as duas são 110 milímetros de curso. Então abriu aí uma margem de pilotagem para mim enorme. Eu estou melhorando demais a minha pilotagem, justamente porque o equipamento permite, né, me dar mais margem de pilotagem, ele atropela mais, engole mais os obstáculos. Então é absurdo aí que uma bicicleta é capaz de proporcionar para a gente de pilotagem. ah, cara, eu tinha esquecido desse detalhe. Essa Spark 900, ela tá vindo com 110 milímetros, né? Toda a Que linha da Scott de full é 110 milímetros agora. não tem mais a 100 milímetros? Não, toda a linha é Foram 110 milímetros. reduzidas. E o Nino Shutter começou a usar os 110 milímetros numa época lá no Cape Epic, que todo mundo achou aquilo estranho, que não ia pegar, porque as bikes de XC estão ficando mais robustas, mais parecidas com as bikes de downhill, né? Pô, que legal isso. E o grande diferencial é que quando você
com 110 milímetros a suspensão trabalha mais progressiva, né? Os pequenos impactos são lidos ali com mais facilidade, já que ela tem um curso maior, a suspensão consegue trabalhar numa progressividade maior. Então, os pequenos, a leitura pequena ali, eu diria, ficou muito melhor aproveitada, porque justamente tem mais curso para distribuir a leitura. Então, você pode estar passando uma trepidação e vir uma porrada que ela vai ter curso ainda para engolir, sabe? Essa progressividade é o que eu mais gostei. Progressividade é uma palavra importante, tanto para curso de suspensão quanto para pneu, né? A galera fala muito também que os protetores de aro, eles oferecem não só proteção de aro e anticorte do pneu, mas oferecem também progressividade na deformação do E pneu. Isso é muito importante. porque quando você trabalha com um curso menor, por exemplo, se você vai pegar dois impactos seguidos, dependendo do seu retorno, da velocidade de retorno, a suspensão não consegue trabalhar, né? Porque ela já está no limite, no limite de curso da suspensão. Quando você está com um curso maior, ela tem mais margem para trabalhar, né? Ela vai atropelar o primeiro, quando vier o segundo, ela ainda vai ter curso para atropelar. Então, é legal demais trabalhar com 110, estou gostando muito. Ô Pedro, e apesar dessas novidades, todo mundo sabe isso já, né? Que a Scott está com material na gaveta aí para lançar, né? Tem bicicleta nova que deve vir em breve. Ninguém sabe quando que o lançamento ocorre. Todos esses cancelamentos aí devem ter atrasado também esse lançamento, mas geralmente é no ano olímpico que se lança uma nova bicicleta, né? De 4 em 4 anos. E é legal porque, se a gente recapitular um pouquinho, quando a Scott lançou essa geometria que a gente está usando agora, na época era uma geometria realmente em outro nível, né? Ela tava realmente em outro patamar de geometria. Quando a gente viu os atletas que estavam alinhados lá na Rio 2016, a Scott estava com material realmente superior. Tinha muita atleta ainda de hardtail e o Nino já estava lá com essa Spark realmente acima das outras. Então, a minha expectativa nesse lançamento é alta justamente por isso. Sempre que a Scott vai lançar uma bicicleta, é uma bicicleta que tá acima do mercado realmente. Quando lançaram essa geometria há 4 anos atrás, existiu um estudo muito grande falando sobre a cinemática daquele link da suspensão traseira. E aí isso custou ela ser a única bicicleta que ainda não tinha suporte, dois suportes de garrafinha na full, né? Isso foi, entre aspas, Uhum. um prejuízo que a Scott tinha, mas era tudo direcionando para o funcionamento da cinemática da suspensão traseira. E porque a roda traseira, existe um estudo que ela não sobe e desce normalmente igual as Uhum. outras, ela subia meio que para trás, e assim você tinha quando você Me passava por uma empurrava o choque. irregularidade, o seu wheelbase, a distância entre eixos ficava maior, aí você não vira de frente nem fudendo, então foi uma tecnologia que foi muito discutida naquela data do lançamento mesmo, foi bem legal. Cara, se você pega essa bicicleta, ela é uma bicicleta que está atual até hoje, cara. Você viu os lançamentos de full aí do ano passado, não são bicicletas que estão anos-luz à frente dessa Spark. Até hoje é uma bicicleta atual, por isso que a minha expectativa em cima desse novo lançamento da Scott justamente é alta, porque os caras surpreendem quando lançam alguma coisa. Inclusive, várias marcas fizeram alguma coisa parecida, né, com aquela bicicleta que foi lançada. Teve muita marca que fez um quadro bem parecido com essa cinemática aí da Scott. E me fala da Road, você já tá andando de Road também, né? Eu vi hoje uma vermelhinha bonitona lá. Eu tô andando com a Addict. Tem a Addict normal e a Addict RC. A Addict RC é uma geometria mais race, né? Mais aero, com uma pegada mais agressiva, e eu tô usando a Addict, que é uma linha mais de endurance para quem roda aí quase 5 horas por dia de road, é a bike ideal. Então, eu escolhi ela justamente por isso. É essa aqui que Justamente eu por tenho. isso. É igual Você tem essa. a Addict? Tenho essa aqui, Legal, botei né? ela para compor o cenário aí, só que eu vi que a sua é freio a disco, a minha é freio de aro. Mas ela também tem essa geometria endurance e eu acho isso excelente, cara. Eu botei um pneu Foi 32 nessa. justamente Foi justamente esse motivo que me fez escolher, porque esse ano eu já tinha como programado fazer mais horas na estrada, sabe? Dar um up na carcaça aí de horas.
Por Então, quê? essa geometria para mim é ideal, cara, porque eu vou fazer quase 5 horas de treino por dia em uma posição na bicicleta que vai me deixar mais confortável, que não vai me gerar tanta fadiga muscular, tanto estresse lombar. Então, é a geometria ideal para quem tem esse objetivo de andar mais horas. Total, concordo demais. É, e principalmente às vezes estrada esburacada, né? Esse trecho aí de Uhum. Conselheiro Lafayette, o asfalto não é dos melhores, Nossa, não, né? região, você sabe como é que é, né? Sei, Esse aí é asfalto trash. Daqui de onde eu tô corrosivo até a aí. sua cidade é. Mas por que dessa decisão sua de mais horas na estrada, ao invés de mais horas no mountain bike? Cara, nos últimos anos eu tive muitas barreiras fisiológicas, sabe? De lesão, de dor lombar, esse tipo de coisa. E acabou que isso resultou que eu tive que diminuir muito a minha quantidade de horas de treino. Então eu evoluí muito em alta intensidade, mas o meu limite de horas estava baixo, sabe? Quando eu dava assim 2 horas de prova, por exemplo, meu rendimento caía muito e isso é reflexo disso. Como eu tive lesões, eu tive que diminuir muito a carga de treino e agora chegou a hora de eu subir essa alavanca de novo aí para conseguir subir o meu nível. Quando você trabalha com uma carga de horas maior, você tem uma margem melhor para trabalhar durante o ano. Da vez quando a gente estiver fazendo uma prova atrás da outra, como no começo do ano eu já fiz bastante volume na bicicleta, eu vou ter um espaço para trabalhar em intensidade sem precisar fazer muitas horas, porque minha carcaça já vai estar trabalhada, eu diria. Então, como eu tive essa queda nos últimos anos, agora eu puxei esse gráfico para cima de novo aí. Entendi, entendi. Então, uma necessidade de ter uma base maior, de investir mais em longa distância, né? Pretende correr Uhum. algumas maratonas, umas provas mais longas? Pretendo, cara, eu quero muito correr o Brasil Ride esse ano. Ainda tinha uma dupla para correr assim no Espinhaço, mas como tudo foi por água abaixo, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. Ô Pedro, quantos anos você tem? Tenho 21, fiz 21 agora. Achei que você tinha 23. Cara, 21. Ainda não é muito a Tem. idade de investir em longa distância, né? Cara, na realidade, hoje em dia não tem muito isso mais não, sabe? Atleta Não. júnior aí já tá fazendo 18 horas por semana, já tá. Porque antigamente no planejamento básico, assim, eu diria, todo mundo fazia, quanto mais velho, fazia mais horas, mais intensidade e tal. Agora não. Agora tem muito treinamento por bloco, que a gente fala, né? Que é cada bloco você vai dar ênfase em algum tipo de capacidade. Então, por exemplo, vou ter um bloco agora de resistência. Então, vou fazer muitas horas. Vou ter 15 dias só de treino de 3, 4 horas. Ou então, vou pegar para fazer um bloco de intensidade. Então, vou fazer muitos treinos de intensidade e poucas horas. Vou diminuir aí, talvez, para 8 horas semanais de treino só, mas vai ter muita intensidade, sabe? Então, esse De tipo de para 8 horas treinamento, semanais. ao exemplo, no caso. Mas, então, com esse tipo de treinamento, agora você consegue trabalhar com mais ênfase todas as vertentes, sabe? Então, não tem muito isso mais de, pô, nessa idade você vai fazer isso. E A você gente acha que trabalha pode te tudo, atrapalhar no cross country? Ou não? Você acha que não muda nada o rendimento no cross country? não porque você fala eu treinar mais horas agora, É, você investir em longa distância, fazer uma Brasil Ride, por exemplo, e aí depois, um mês, 2 meses depois, ter não uma competição. porque eu já tinha essa capacidade, falando de mim, no caso, né? Não porque eu já tinha essa capacidade de acelerar, de intensidade bem acentuada, né? Eu sempre, desde novo, eu sempre trabalhei muita intensidade. Então, é uma coisa que eu não tenho dificuldade para fazer, sabe? Diria que a alta intensidade é confortável, entre aspas, para mim. Então, eu estou trabalhando agora o que eu tenho de deficiência e quando eu unir essas duas capacidades, acredito que eu vou ter uma melhora aí bacana nas competições. Hoje em dia, os melhores atletas, eles investem nas várias modalidades de distância, né? Desde o short track até ultramaratonas.
E é interessante também que eles investem em diferentes esportes, né? Do cyclocross ao mountain bike ao road. Se a gente pegar o Mathieu Van Der Poel, por exemplo, o lance do cara é esse. Ele é bom no cyclocross. E do cyclocross ele vai para onde que ele quiser, né? Peter Sagan Não também. O só cara ele, né? O Van Aert também, o Tom Piddock, são cares que fazem todas as modalidades e fazem bem. O Então, cyclocross é uma eu gosto escola, muito velho. deles. Eu gosto muito deles porque são os atletas que chegaram para quebrar barreiras mesmo, quebrar paradigma. O cara, igual o Tom Piddock, por exemplo, ano passado ele ainda era sub-23. Em uma semana ele correu o campeonato mundial de estrada, 200 quilômetros e tanto. Chegou no primeiro pelotão e na outra semana ele foi para o campeonato mundial de cross country, ganhou lá de e-bike e sub-23 categoria. Então o cara chega para quebrar paradigma. Antigamente tinha muito isso de eu vou focar em uma modalidade só. Eu sou cross-countryero ou eu sou maratonista e não faço mais nada. Isso, cada ano que passa, está se quebrando cada vez mais, justamente por esses atletas, né, que fazem todas as vertentes e fazem bem. É, isso é incrível. Isso aí deu uma revolucionada grande no esporte. Então, além de mexer Uhum. com longa distância, tem mais alguma coisa que você está planejando aí? Algum outro tipo de bicicleta, algum outro tipo de distância? Cara, eu acho que o cenário competitivo no Brasil ainda está bem no entorno ali do cross country, do short track, né, e da maratona. São três vertentes só. Por exemplo, se eu quiser correr, eu quero muito me aventurar no enduro, sabe? Só que eu ainda acho que eu estou num processo de me desenvolver no cross country mesmo, de ter que trabalhar isso justamente pelo meu histórico de lesão. Então, como eu fiquei um pouco atrapalhado aí, eu diria, mas agora, com a volta de competição, vamos ver como é que vai ser esse cenário de enduro e eu pretendo me aventurar lá também. Eu acho que isso é uma decisão muito acertada da sua parte, se você fizer isso. Porque os ganhos são gigantescos na parte técnica, né? Porque você anda com uma bicicleta muito mais poderosa. Depois, na hora que você volta para a sua bike de XC, você entende mais o que que dá para fazer e o que que não dá para fazer ali em cima. Então você consegue entender mais o limite de cada bicicleta quando você anda numa bike mais robusta. E sem contar que você ganha uma segurança maior. Então é um risco menor de tomar um tombo e ficar 3 meses parado porque quebrou alguma coisa. Você aprende a cair quando nessas provas de enduro. Eu acho que esses esportes tinham que se comunicar muito mais. A galera do XC pisar no enduro, do enduro pisar no XC, do road pisar tudo lá, do triatlon. Eu conversei com o Diogo Sclebin esses dias. Cara, a galera do triatlon tem que aprender, tem que fazer mountain bike, tem que ir para trilha de vez em quando, aprender a subir e descer da bicicleta, aprender um jogo de corpo, fazer uma curva com mais eficiência. Isso aí que você falou sobre arriscar no enduro, cara, eu acho que devia ser uma conversa que você devia ter com o Jean lá. E fora que seria excelente, porque as bikes de enduro da Scott são pouco conhecidas São no boas. Brasil, mas são excelentes, né? A Gênios e a. Esqueci o nome da bicicleta. É a Hanson. Gênesis, né, a bike de enduro deles. A Gênios e a Hanson. A de enduro mesmo é a Hanson, né? A Gênios é meio que a trail. E só pelo fato da bike ser um pouco mais pesada, quando você volta para a bicicleta de cross country, você já tem uma facilidade maior, porque você não tem que Nossa, gastar tanta energia a para sensação que você pilotar, tem, já a que a sensação bike é que você mais tem que você pisa na bicicleta, ela vai embora. Ô Pedrão, massa, velho. Que legal, que bom falar isso tudo com você, ver esse tanto de plano legal, essas ideias para um ano inteiro que tá vindo. Nós vamos assistir de perto isso tudo aí. Mais alguma coisa que você quer, alguma novidade que você tem para contar para a gente, algum objetivo interessante? O que que a gente pode esperar por aí? Pô, cara, esse final de semana era para a gente estar correndo o Campeonato Pan-Americano lá em Porto Rico. E era um dos meus principais objetivos, porque daria classificação para os Jogos Pan-Americanos Júnior, né? Que é tipo uma Olimpíadas, num formato Olimpíadas só de atletas júnior, que é a categoria Júnior Sub-23. E lá os dois melhores atletas brasileiros se classificariam para essa corrida. Então, pô, quando cancelou, quando a CBC anunciou que não teria participação brasileira, me deu um baquezinho, porque era o meu principal objetivo.
E agora vamos ver o que vai acontecer, porque o critério de classificação está em aberto. Como era essa prova, e não é a CBC que coloca esse critério, foi um critério UCI. Então vamos ver o que vai acontecer, mas ainda estou confiante que talvez role atleta brasileiro nesses Jogos Pan-Americanos. Se rolar vai ser legal demais, porque é a primeira edição que vai acontecer, e já começar a primeira edição fazendo história aí com a camisa do Brasil, acho que seria muito legal. Cara, mas pera, volta um pouco. O evento não foi cancelado, foi a CBC que decidiu não levar os atletas? Porque o que acontece? A barreira para brasileiro lá em Porto Rico está bloqueada, sabe? É necessário fazer uma quarentena de 15 dias para entrar no país, no aeroporto. Então, como que eu vou lá ficar 15 dias em quarentena para competir depois? 15 dias sem subir na bicicleta? Nem Não tem subir a como. bicicleta você consegue. Que você tem que ficar em quarentena, não pode sair do local. Então, como que eu vou ficar 15 dias sem treinar para competir um Pan-Americano? Então, foi decidido que atleta brasileiro não iria nessa corrida. E lá é o critério de convocação para todos os países, para os Jogos Pan-Americanos Júnior. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Putz. Cara, que pena, que notícia ruim. Que E notícia... essa é uma realidade não só nesse país, né, no mundo inteiro. O Igor Avancini vai competir na Europa agora, provavelmente ele também vai ter que fazer uma quarentena de 15 dias em algum país. Então, não está fácil para o brasileiro ir para outro lugar no mundo aí. O Caramba. coronavírus está impactando demais. Ele deve ir, já deve ficar por lá, né? Com certeza, agora começa a Copa do Mundo, ele deve ficar um tempo por lá, porque ficar fazendo esse translado está muito inviável. Não tem jeito. E você ainda tem esse relacionamento com ele? Vocês conversam? Você dá notícia de onde que ele vai, onde que ele está indo? Vocês se falam de vez em quando? Cara, agora com as competições paradas, até que a gente não se comunica tanto, mas ele é um cara muito aberto, sabe? Tudo que eu precisar falar com ele, eu tenho total abertura para falar com ele. Afinal, eu fiquei 3 anos lá, né? Não foi um ano só, não foi um mês. Então, a gente é amigo mesmo. E a gente tem essa abertura, a gente conversa normal, fala de outras coisas, sem ser bike também. Então, legal. Porque dá bastante tempo. Que massa, meu velho. Vamos encerrar por aqui, senão a gente vai falar de tudo, vamos secar todas as bicicletas. Meu grande, valeu demais, um abração para você, Valeu, obrigadão pela conversa, viu? Estamos aí sempre. Foi show, estamos de Tomara que porta aberta. tomara que esse cenário melhore nos próximos meses aí, para a gente voltar a encontrar nas competições. E se não melhorar, a gente inventa alguma coisa, velho. A gente marca pedal em alguma coisa, marca uma viagem. Um rachão em Belo Horizonte. Afinal, eu tô doido para ir em Belo Horizonte, pô. Eu moro aqui do lado e não conheço as trilhas aí até hoje. Mas Então, você nunca veio, não marcar conhece pedal ainda perdi. corridas, não veio? Não conheço nenhuma, velho. Absurdo, né? O Bahia me Precisando mandou uma marcar esse rolê mensagem. aí. Ele falou que é para arrumar o corpo. Não é possível que você nunca veio aqui, não. Tem uma turma faixa Tô preta. precisando ir, marcar esse pedal. Não, vem logo, velho. Fala com o Bahia para vir vocês dois. Ah, ele é espideiro, não mexe com esse tipo de coisa, não. Ah, Vai atrapalhar o rolê. tem bicicleta boa, assim. Por ficha que ele vem. Ele tem Scott, inclusive, né? O Bahia tem uma Scott. Dizer que vai aparecer como uma bomba aí nos próximos dias aí com esse Scott. Ah, é? Coisa boa. Vamos ver o que vai acontecer. Quero filmar isso. A bicicleta do Bahia, coisa normal não é. Já Vocês viu podem por quê? esperar. Meu velho, Você já abração. sabe do que esperar já. Nos encontramos. Boa sorte. Valeu, filho. Valeu. Valeu.